Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Master Boss Podcast. E hoje nós estamos recebendo a enfermeira Daiane. Muito bem-vinda, Daiane. Obrigada. Ela está na área de enfermagem há 17 anos, super experiente. Ela é especialista em oncologia pediátrica, emergência pediátrica, UTI pediátrica e neonatal, facilitadora dos cuidados e preparação pré, pós-parto e amamentação. Ela é pioneira no atendimento de fototerapia neonatal domiciliar aqui da Tríplice Fronteira. Ela é fundadora e idealizadora da empresa Estrela de Davi Cuidados em Saúde, que não por acaso leva o nome do príncipe Davi, né? O filhinho dela é de 1 ano e 7 meses. Seja muito bem-vinda. Nós agradecemos muito que você tenha aceitado o nosso convite para participar. Eu que agradeço. Imagina. Dai, conta pra gente um pouquinho como foi o início da sua trajetória. Bom, eu formei no Rio, né? Sou natural de Niterói, Rio de Janeiro. Então, eu me formei lá, já iniciei os meus trabalhos lá. E depois eu fui para Brasília. Tive uma mudança aí, bem jovem, no início da carreira. E fui muito feliz lá profissionalmente. Foi um lugar que me fez, de fato, crescer. E lá foi, por um bom tempo, foi na parte da oncologia, né? Fui passando por outras, né? Por outras áreas. E lá também foi a minha primeira experiência com o empreendedorismo dentro da enfermagem. Na época, eu e uma amiga, uma parceira, a enfermeira Tânia, nós levamos para Brasília a passagem de um determinado catéter de forma domiciliar. Então, já naquela época, assim, o meu entendimento era isso, de tentar, dentro do possível, o que a gente podia trazer de opções e de recursos para deshospitalizar o paciente. Isso há mais de 12 anos atrás, né? Então, por um tempo, trabalhamos dessa forma. Depois, por questões da vida, a Tânia veio parar aqui em Foz do Iguaçu. Nós fechamos a empresa. Um tempo depois, eu também vim para cá. Não era planejado, mas vim para cá. Trabalhei aqui, né, tanto na UPA, na Fundação de Saúde, no Costa, agora Itamed, e até que chegou a minha gestação. E eu costumo dizer que eu sempre falava para as pessoas assim, a minha melhor versão é a minha versão profissional, porque eu venho de uma família onde eu consegui conquistar isso, consegui conquistar a minha formação com muito sacrifício, né? Com muito sacrifício da minha família, me apoiando, me incentivando, já foi um grande mérito, né? Já foi um grande ganho. E depois disso, conseguir dar continuidade, né? Não ter só uma profissão, não ter só um diploma, mas de fato conseguir conquistar, conseguir trilhar uma carreira, para mim isso era muito importante. Então sempre foi o meu foco, né? Tentar fazer o melhor possível dentro daquilo que eu escolhi, né? Buscar, estar sempre estudando, buscando alternativas, tentando conhecer um pouco de cada área. Então, esse lado para mim sempre foi muito latente, sempre foi um lado muito forte. Então, sempre tive isso, assim, não, a minha profissão é a minha melhor versão. Porque é do que eu fazia com amor e é do que eu fazia como realização pessoal mesmo, né? Eu amo a minha profissão, amo atender, amo cuidar, independente se eu estou atendendo adulto, criança, bebê, mas é o que eu amo fazer e é o que eu sei fazer muito bem. E, paralelo a isso, existia o desejo de ser mãe, que também sempre foi um desejo muito forte e que, por vezes, ficou em segundo plano por conta da vida profissional. Até que veio o Davi, né? O Davi veio
foi muito esperado, foi muito desejado, foi muito planejado, mas o Davi veio assim para, de fato, mudar o rumo da minha vida profissional, né? O Davi veio no momento que profissionalmente eu estava muito bem, estava, né, muito confortável, atuando numa área que eu gosto, né, com uma função que era prazerosa, num lugar que era prazeroso de trabalhar. Mas a minha gestação me impossibilitou de seguir trabalhando. Então, eu tive que me afastar logo no início da minha gestação e permaneci afastada até o final da minha licença maternidade. E ali foi a primeira grande decisão que eu precisei tomar, né? Eu não tinha opção. Eu saí um dia na hora do almoço e já não retornei mais por conta de uma complicação durante a gestação. E foi muito difícil, né? Para quem está acostumada num ritmo muito alto de trabalho, de estar ali se dedicando, estudando e a vida acontecendo, né? Mais as questões pessoais de casa e família e tudo mais, você tá num giro extremamente alto e aí do nada você para. Então, acho que foi a primeira vez na minha vida que, de fato, a vida me parou profissionalmente. E foi um momento de refletir. E agora? E aí? Como que vai ser? Como que vai ser quando eu retornar? Mas naquele momento, assim, a gestação falou muito mais alto, né? Eu realmente optei por pausar a minha preocupação com isso e o meu foco ali era chegar ao final da gestação. Graças a Deus chegou, né? O Davi veio, assim, de uma forma surpreendente, uma criança linda, saudável, inteligente, mas aconteceu ali o segundo grande corte. Quando o Davi nasceu, e de fato, assim, né, enquanto tá dentro da nossa barriga, tudo é muito controlável. E aí, quando eu vi o meu filho ali, depois de tudo que nós tínhamos passado durante a gestação, e eu olhei, falei assim, bom, agora eu vou retornar ao trabalho. Eu estava feliz com isso, mas ao mesmo tempo, aquilo ali já não me satisfazia completamente. Então, eu queria estar com meu filho, mas eu não queria deixar de trabalhar. E naqueles meses, né, de puerpério, a gente sabe o quanto que o puerpério ele pode ser avassalador com a gente emocionalmente. Eu pensava em como fazer isso, como conciliar. Eu não quero deixar a minha vida profissional, tudo que eu construí, mas eu quero ter tempo de qualidade com meu filho, eu quero ver meu filho crescer, eu não quero terceirizar a educação do meu filho, eu não quero terceirizar os cuidados do meu filho, né? Todos os dias. Eu tinha, no meu trabalho anterior, eu tinha uma rotina bem árdua, então não daria. Alguma coisa ia ficar falha nesse momento. E eu decidi que eu não retornaria para o hospital. Eu só não sabia o que eu ia fazer. Cheguei a pensar em opções, inclusive, fora da área de saúde. Mesmo não me vendo fora da área de saúde, cheguei a cogitar. E em um determinado momento, eu recebi, assim, como um presente mesmo de Deus, a ideia de trazer esse serviço para a cidade. Né? O Davi, quando ele nasceu, ele teve icterícia neonatal, ele precisou ficar internado. E aquilo ali para mim, naquele momento, depois de tudo que eu já tinha passado na gestação, ver meu bebê com 5 dias internado, todas as inseguranças e eu sem poder fazer muita coisa, eu queria tirar ele ali de toda forma. E até que surgiu na minha vida, né, as coisas, quando Deus dá pra gente de presente, assim, tipo, olha, vai, toma isso aqui, faz. As coisas fluem, acontecem de uma forma muito natural. Então, eu conheci a enfermeira Juliana Guidotti, que é uma profissional incrível aqui de Santa Catarina.
que já faz esse trabalho em Santa Catarina. E eu realmente resolvi mergulhar, né, retomar aí para materno-infantil, que eu fiquei um período, né, profissional afastada, com outras atividades. Me preparei durante ali o período do meu afastamento, da minha licença, e quando eu retornei da minha licença maternidade, eu já retornei decidida a pedir um desligamento e conciliar a maternidade com uma transição de carreira, com o empreendedorismo. Que incrível, meu Deus. Que história. E você comentou, né, sobre a icterícia. Eu também já trabalhei no hospital, então eu acompanhei, né? E eu vejo que esse momento que o bebê tem que ficar lá no hospital, eu acho que é um momento de muito aperto, né, pra mãe, porque é igual você falou, quando tá ali na barriga, você tá tendo controle, e ali não, ali depende, acho que, não depende da reação do bebê, né? Não, e fora que ficar naquele ambiente Isso, com o neném aham. recém-nascido, é É tudo frágil ali, né? Então a gente sim, quer. E é mãe. Incerto, né? Aham. sim. Nossa, deve ser um pavor, assim, né? Para mim foi, e eu não sei, algumas pessoas falam, mas você, por ser enfermeira, era mais fácil. Não, não é. Eu acho que os medos, eles ficam muito, muito piores, né? E a Isso sensação que eu de ia falar. Eu acho impotência que de é pior, você, porque você tem o sim, conhecimento do que tá Uhum. acontecendo, né? a sensação de impotência, de o que que eu faço? Como que eu tiro meu filho daqui? Uhum. E aí foi a hora, assim, de realmente ressignificar. Isso Uhum. foi uma dor muito forte. Eu me cobrava muito como mãe, como profissional, porque eu não vi o meu filho ficando amarelinho. E eu falava, mas como que eu não vi ele ficando amarelo? E só que naquela hora você não é profissional, você é mãe, Uhum. você tá no puerpério, acabou de parir, tudo muito intenso, tudo acontecendo, né? Você saber cuidar do filho do outro é uma coisa, você cuidar do seu dentro da É. sua casa, numa nova realidade, uma nova, né, Tudo novo, né? configuração, é tudo muito Uhum. diferente. E foi uma dor, que dessa dor, né, veio essa inspiração para esse trabalho. Nossa, mas onde você já disse, não, gente, não foi ideia minha, foi, eu acho, quase que uma inspiração de Deus mesmo. Hum. E hoje virou um propósito. Então, hoje é um trabalho, óbvio, né? É o meu trabalho hoje. Hoje eu não atuo mais no ambiente hospitalar. Hoje eu optei por oferecer exclusivamente o atendimento domiciliar. Então, todos os meus pacientes hoje são atendidos de forma domiciliar, mas é a minha fonte de renda, é a fonte de renda para minha família, Uhum. mas não é só isso. Tem um propósito. Uhum. Eu acho que cada criança que a gente evita uma hospitalização, cada mãe que a gente acolhe no puerpério, né, cada família que a gente pega e fala, olha, isso aqui vai passar. Uhum. Eu diminuo, acho que um pouquinho, sabe, do que eu passei lá atrás com o Davi, né? Como eu queria, assim, ter tido a oportunidade de ter tratado meu filho em casa. Não que ele tenha sido, ele não foi maltratado, pelo Uhum. contrário, teve um bom atendimento, um bom tratamento. Pediatra, equipe de enfermagem, eu não tenho o que falar. Mas você estar no seu ambiente seguro, Sim. né? Não existe lugar para a gente que passe mais sensação de segurança do que o nosso lar, do que a nossa casa. E começou com esse bracinho, o Olha só. bracinho da fototerapia. E logo depois, paralelo, né, junto também, eu também sou laser terapeuta, então eu também oferecia, né, os cuidados, né, assistência com laser para a mãe, para o bebê e para outras pessoas da família, né? O laser ele tem uma infinidade de
possibilidade. Hoje, eu direciono os meus atendimentos, de fato, mais para o público materno-infantil, mas por um bom tempo eu ainda atendi, né, fiz a parte clínica com laser, atendendo o público geral. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, né, o nicho materno-infantil, principalmente aqui na nossa cidade, é uma cidade de fronteira, e tem uma demanda muito grande, não só de Foz, mas aqui também em de outras Paraguai, cidades, né? nas cidades vizinhas. Então, a gente tem uma procura muito grande. Apesar de termos ótimos profissionais na linha, pediatras, consultoras de amamentação, ginecologistas e obstetras, assim, que fazem um atendimento respeitoso, ainda falta muito. Eu acho que faltava um pouco esse olhar para o que a gente pode fazer para deixar você no seu ambiente de segurança. Então, hoje a ideia, né, da Estrelas de Davi, Cuidados em Saúde, que hoje não é só a Daiane, hoje tem, né, mais pessoas com a gente trabalhando juntos, né? Hoje estamos formando uma equipe, né? Legal. Ainda somos poucas, mas uma equipe que vem se dedicando, vem se aperfeiçoando para entregar o melhor. A nossa entrega, o nosso objetivo de entrega é esse, fazer com que a família se sinta acolhida. Quando a gente vai atender um bebê, não é só o bebê. Sim. A gente está entrando numa casa. Na intimidade, né, da pessoa. No momento de insegurança, fragilidade, medo, mudança. Então, é a mãe, é o pai, às vezes são os avós, às vezes são os irmãos mais velhos. Então, você entrar naquele núcleo familiar e você entregar para ele um atendimento respeitoso, eu não sou muito adepta do termo tratamento humanizado, porque eu acho que isso é o mínimo de todos nós, né? No momento que eu decidi ser uma profissional da área de saúde, né, e trabalhar com seres humanos, entregar um atendimento humanizado, isso não é um plus, é o mínimo que se espera de mim. Mas entregar um tratamento respeitoso, acolhedor, empático, tentar entender quais são as necessidades daquela família. Tem uma colega de trabalho, a enfermeira Ramona, ela costuma dizer em alguns atendimentos, até que fazemos ali, né, em conjunto, ela fala assim que em alguns casos, né, algumas situações são águas muito mais profundas. Às vezes uma dificuldade na amamentação não é só ali uma correção de pedra. Às vezes uma dificuldade com o manejo com a criança não é só uma insegurança. Então, é você ter esse olhar, é você abrir, às vezes, um pouquinho mão do que para você é o certo, é a verdade absoluta, e mergulhar nessas águas, né? Mergulhar ali no que aquele ambiente, o que aquela família ali está querendo te dizer fora das palavras, né? E em que momento que consegue um contato, ou a mãe, né, ou a família chega até vocês, a sua equipe, para pedir? Foi constatado ali, né? A criança tá com icterícia, como até chegar em você, Isso. Tá. Hoje esse contato ele já acontece de várias formas, né? Quando a gente fala no tratamento da icterícia neonatal, então, talvez para quem não saiba o que é, quando o nenenzinho nasce, né? Hoje, das crianças que nascem no tempo certo, né? Ali acima de 37 semanas, 60% dessas crianças pode desenvolver a icterícia neonatal, que é o amarelão.
Aquela criança que passou uns dias, começou a ficar com a pele mais amarelinha, o olhinho amarelinho, né? Que os antigos falam, dá banho, chá de Sim. cama, chá de telha, bota no sol. Essas 60% dessas crianças que nascem, né, sem nenhuma patologia, sem nenhuma questão, elas podem desenvolver icterícia. Dessas, pelo menos em torno ali de 20% vai precisar tratar, porque o organismo não vai dar conta, por uma imaturidade do organismo, não vai dar conta de resolver aquilo ali de forma natural. Então, a luz, né, a luz do aparelho que nós utilizamos, ele vai ajudar a criança a quebrar essa bilirrubina que está acumulada, que está gerando a coloração amarelinha nela, e ela vai eliminar pelas fezes e em torno de 48 horas a gente consegue liberar essa criança para vida normal. Quando é para o tratamento da fototerapia, hoje a maior parte dos meus pacientes eles vêm por indicação médica. Felizmente, na cidade, nós temos, né, um grupo de pediatras, nós temos um volume de pediatras que entendem como a não hospitalização sendo o melhor caminho possível, né, quando é uma criança que está estável, que tem condições de ser tratada em casa. Então, isso também foi um trabalho de confiança. Graças a Deus, hoje eu tenho muitos pediatras que confiam, que passam seus pacientes, né, indicam que seus pacientes, né, venham até mim para fazer em casa. Então, a família entra em contato comigo, eu vou até a criança, avalio, né, já com o exame, já com a indicação médica. Eu vou até a criança, avalio, nós levamos todos os equipamentos para casa e iniciamos o tratamento ali em torno de 48 horas. Isso geralmente vai ser feito ali já nos primeiros dias de vida. Então, a gente tem criança que nós já iniciamos o tratamento com 24 horas. Tem as crianças que às vezes começam ali mais no pico, né, da icterícia, ali em torno do 5º, 6º dia. E algumas crianças que a gente começa até um pouquinho mais velhas, né? Algumas quando apresentam relação ao leite materno, enfim. Então, mas ali até em torno do final da primeira semana de vida, o 10º dia, essa família ela entra em contato e a gente inicia o tratamento, né? Sempre em comunicação com o pediatra da assistente, né? A gente consegue fazer um trabalho E nas outras situações, ou do laser, ou dos cuidados com o recém-nascido, ou administração de medicação, essas famílias vão procurando a gente por demanda. Eu tenho uma falha, assim, a minha divulgação de trabalho, de rede social, eu falo que se eu dependesse, assim, eu sei que hoje em dia o Instagram isso não tem mais volta, hoje. Antigamente a gente queria ir no médico, ir numa clínica de fisioterapia, a gente pegava aquele catálogo de saúde e olhava lá. E hoje não é mais assim, né? Hoje, Você olha o Instagram. Hoje, de fato, o Instagram né, é a forma de comunicação. Não que seja o que vai dizer se é o melhor ou não profissional, mas é uma visibilidade, né? É a forma de você comunicar com a pessoa, de você falar para a pessoa, olha, eu ofereço esse serviço, Sim. né? Eu já atendi tantos pacientes. E eu falho muito nisso ainda. Uma questão de tempo, uma questão de não ter muito jeito com câmera, com esse mundo, né? Ser um pouquinho avessa a isso. Mas os pacientes, eles vêm por indicação, pelo boca a boca. Uma mãe que já foi atendida, que comenta com a outra, um pediatra que passa o contato, famílias que retornam. Hoje nós temos bebês que já foram acompanhados de diversas formas, às vezes desde o 2º dia de vida, fez um laser para uma assadura, depois voltou para a vacina, depois para um dentinho, depois... Então, você vai fidelizando a família. Sim. Antigamente, a gente tinha os médicos de família, né?
que foi se perdendo ao Uhum. longo das décadas. A minha família teve isso, né? Nós tivemos uma médica que cuidou praticamente da minha família toda. Cuidou de mim enquanto criança, cuidou dos meus primos, dos filhos dos meus primos, e da mãe, e vó e tudo mais. Mas isso se perdeu. Essa cultura no Brasil se perdeu, Sim. né? E aonde que era feito o atendimento antigamente? Era o atendimento Sim. domiciliar. Uhum. Né? Já começava no parto. O parto era Era em domiciliar, casa. né? Pelas parteiras, né? Pelas enfermeiras, o parto era domiciliar. E os atendimentos também. A criança ficava doente, o médico ia em casa. Uhum. Né? Precisava fazer uma medicação, a enfermeira ia em casa. E isso se perdeu. O que eu vejo é que depois da pandemia, a sociedade começou a um movimento de quero ir ao hospital o mínimo possível. Sim. Uhum. Eu quero ir para o hospital se eu realmente tiver necessidade. Eu quero ir ao hospital só em último caso. Uhum. Que, na verdade, o pensamento deveria ser isso mesmo. Desde o início, né? Desde o início. Não a devia ter gente- se perdido, né? isso. Sim. Exato, a gente evita aí quantas unidades de pronto atendimento lotadas, crianças sendo expostas, às vezes, Uhum. ali, né, a outras situações virais sem necessidade. E a ideia, né, esse trabalho, ele começa a trazer isso. É fidelizar esse paciente, né, para essa família, né, esse núcleo familiar, para que qual é a necessidade dessa família? O que está precisando hoje? Hoje é fototerapia. Daqui a 2 meses, não. Agora tô precisando de alguém para ajudar aqui com o neném. Não, agora, olha, o neném já tá grandinho, tá nascendo Sim. dente. Olha, ficou doente, teve uma dor de ouvido. O que o laser pode fazer para ajudar? Tem uma medicação. Não quero ir para o hospital para fazer essa medicação venosa. Eu quero fazer em casa. Então, é cada vez mais ir ofertando serviços e ofertando recursos de uma forma segura, né? Isso é uma das nossas primícias, assim. É tratar em casa, mas com segurança, Sim. né? Uhum. Até o momento que dá, até onde pode. E fazer com que as famílias tenham essa referência, né? Conversando recente com uma amiga da área também, já muitos anos de área, e falei assim, eu falei, nossa, tem dia que eu só, né, saio muito tarde, volto muito tarde de atendimentos, não dá para ter uma rotina muito bem estabelecida. A Sim. gente até tenta, a gente faz uma Aham. programação, mas no meio do caminho, né, um bebê chama, no meio do caminho uma mãe chama. Ela falou assim para mim, bem calma. Ela falou assim, Dai, se uma família te chama no meio da madrugada, fica feliz, porque você está fazendo um bom trabalho. Uhum. Se você conseguiu que uma criança, que uma mãe não passasse a madrugada com um problema para ser solucionado de manhã num pronto atendimento, ou se você evitou que ela fosse no meio da madrugada para um pronto atendimento, é porque você está fazendo um bom trabalho. Exatamente. Exato. Daiane, quando nessa jornada toda, né? Quando você realmente percebeu que esse negócio, né, que a sua empresa, ela realmente tinha potencial para deslanchar e para se tornar algo maior? Kátia, quando eu iniciei, eu tinha uma certeza tão grande. É, é até, é, é até difícil de explicar isso, mas quando eu iniciei única e exclusivamente com a fototerapia, eu tinha uma certeza tão grande. Eu acho que pela minha necessidade, né, e por estar dentro do ambiente hospitalar, ver a quantidade de crianças que procuram, que fazem, que muitas vezes, né, às vezes não tem aparelho disponível. Numa cidade que a gente tem aí por mês em torno de mais de 400 partos, né? Hoje o principal hospital da cidade faz em média 400 partos mês. Uma cidade, né, do tamanho da nossa e mais, né, os que vêm das cidades vizinhas e daqui do país vizinho. Então, só um hospital da cidade
se ele faz 400 partos mês, e ainda somando, né, mais os outros dois, né, um de médio, outro de pequeno porte. Então, acho que a primeira coisa era isso, assim, foi olhar o cenário. Uhum. Temos demanda? Temos demanda. E aí, o segundo passo foi procurar quem seriam os principais prescritores ali. No caso, os pediatras. Os pediatras. Então, Não, pode falar que vai ser a próxima pergunta. e aí eu comecei a conversar com alguns pediatras que eu tinha, né, mais proximidade, mais intimidade, e que têm uma visão diferenciada dentro da cidade. Conversei também com uma amiga muito querida, que é a Ali Nunes, é uma midwife aqui, que nós temos na fronteira, que é uma pessoa incrível, que cada vez que eu converso com ela, eu falo pra ela, cada vez que eu converso com você, eu fico um pouquinho mais inteligente, porque ela sabe muito. E eu falei, bom, se essas pessoas falarem pra mim, falar, olha, você tá viajando, eu paro por aqui, eu nem dou continuidade. E aí eu conversei e foi unânime, assim, falou assim, Dai, traz esse serviço, faça isso, comece esse serviço. Ninguém começou. Mas a gente, né, vê e ainda fica, né, assim, meu Deus, mas Será? Será? Porque você começar algo que ninguém fez tem a vantagem, porque se der certo, Uhum. você tem o pioneirismo. Então, Uhum. hoje, amanhã, e isso vai acontecer, é um movimento natural. Vão vir outras pessoas oferecendo esse serviço e tá Sim. tudo bem, tá tudo certo. Que venham realmente muitas pessoas qualificadas para oferecer isso. Mas tem aquele medinho, né? Sim. Você sair daquilo ali que você já faz, colocar uma bolsinha embaixo do braço e ir de porta em porta. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui de porta em porta, em consultório, em pediatra, e falar, oi, tudo bem? Olha, agora eu não estou mais no hospital, agora eu estou trazendo esse serviço para a cidade, eu vou oferecer, vai ser feito assim, 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 assim. Ele já está estruturado dessa forma. E esperar. Esperar vir o primeiro paciente, e aí o primeiro deu certo, e aí vem o segundo. E chega um momento que aquilo ali já gerou uma relação de confiança. Né? Você vai começando a ter autoridade naquilo ali que você está fazendo. Você já vai com muita confiança. E você vai melhorando, e você vai aperfeiçoando. E quando eu vi que realmente já tinha um movimento de que às vezes eu chegava em algum consultório para falar com algum médico e o médico falava assim, não, eu já estou sabendo que tem esse trabalho. Nossa, muito legal. Alguém já falou comigo. E mães me procurando, e eu sabia que estava vindo e não era por divulgação de mídia, era realmente por boca a boca. Eu falei, não, realmente. E eu tentei estruturar dessa forma. Falei, bom, o primeiro ano desse serviço vai ser o ano para ver se funciona, né? Ver se não né, se não vai acontecer ali só pela empolgação do momento, ver se é viável, se é rentável, né? Se é autossustentável. Não dá pra gente pegar só, né? Meu aparelho e um sonho. Sim. Sim. A Né? gente tem que ter o pezinho no A gente chão. tem que ter o pé no chão, né? Somos, tudo bem, somos profissionais, somos empreendedores, Sim. somos empresários, mas a gente tem uma vida acontecendo, né? Nos bastidores, tem uma vida que precisa acontecer por trás disso tudo, né? O que Sim. acontece ali no off, né? E acho que foi esse momento, assim, quando eu tive esse start de pessoas que eu tenho muita confiança na fala, de falar assim, Dai, vai, porque você não tá viajando, vai dar certo. E quando as coisas foram acontecendo e os atendimentos, as crianças sendo liberadas dentro do programado, né, graças a Deus, 100% dos atendimentos com
resolvidos, né, dentro dali das 48 horas. Então, foi acontecendo e aí eu vi, não, realmente, não é um devaneio, funciona e Sim. dá pra gente agregar, dá pra gente trazer mais coisas. E quando você começou a trazer outros serviços para junto da foto? Então, os outros serviços, eles na verdade vieram no rastro da fototerapia. Então, assim, eu estava na casa, atendia a família, né? Às vezes tinha alguma situação que a mãe, eu já vi ali que a mãe precisava, ou a mãe, o bebê, do laser, ou alguma outra da pessoa da casa. Então, a gente já fazia, oferecia, né, o tratamento. E aí depois começou a falar, mas você não faz medicação em casa? Ah, faço. Ah, mas tem como você vir aqui me ensinar como que eu corto a unha do bebê? Tem como você vir aqui me ensinar como que eu dou banho? Nossa. E assim, pra gente, o que parece muito óbvio, tipo, mas toda família sabe. Ah, só que não. Eu pensava isso, eu falava assim, não, beleza, né? Tem. Hoje na cidade a gente tem vários, por exemplo, tem cursos excelentes, tem equipes excelentes que fazem curso de preparação para o parto, né? Outras colegas que fazem curso de preparação com casais, de cuidados com recém-nascido. Então, nós temos. Eu falei assim, não, gente, todo mundo sabe. E aí começou daí, ó, vai ter que aspirar o narizinho do neném. Como que faz? Você não pode vir aqui? Daí, como que dá o banho? E a fralda? Eu falei assim, não, peraí, gente. Tem demanda. Se tem dúvida, se tem uma, duas, começa a repetir ali, tem. Eu falei, bom, então tá. E aí eu comecei, olha, tem como você vir aqui essa semana, todo dia dar o banho? Eu falei, tá, tem. Tem como ficar aqui no período da manhã? Então, uma coisa foi puxando a outra. Só que aí chegou no momento que eu sozinha já não dava conta. Né? Eu Imagina muita sozinha, coisa sim, daí. sim. Então, veio a Fran. Fran é uma técnica de enfermagem que está comigo, né? Mais desde do início. Então, a Fran começou a me ajudar nas punções dos bebês. E aí, depois tinha medicação. Depois começou a ter bebê que a família gostaria de alguém que ficasse na casa, só para dormir ou durante o dia. Então, foi acontecendo, né? Dentro do mesmo nicho, foi acontecendo. Né? Os projetos foram se agregando. Que incrível, que incrível. Não, e o que você falou, né? As mães, os pais fazem os cursos preparatórios e tudo mais, mas ali depois que o neném nasce no dia a dia, Que vai ver. parece que assim, que você esquece tudo, é uma coisa absurda, assim, e não importa de quantas crianças você já tenha participado ali nos primeiros dias, né? Quantas de repente você cuidou, se tem várias crianças na sua família. Quando é o seu, meu Deus, parece que passou uma borracha em Sim, tudo e você sim, fica sem jeito, fica sim, com medo, né? Uma sim. coisa muito. E é com todos, né? Isso acontece com todo mundo, todo casal, toda família. Eu passei, eu tinha hora que eu olhava pro Davi, meu Deus, e O agora? que que eu vou fazer? O que que eu faço? Para quem que eu peço socorro, né? E é isso, assim. Eu falo, tipo assim, gente, se eu, quando ganhei o Davi, assim, se eu pudesse voltar, eu teria estruturado uma equipe para ajudar. Meu Antes, puerpério teria né? sido muito mais leve. Meu puerpério teria sido infinitamente mais tranquilo. Eu acho que eu teria conseguido curtir muito mais ali aqueles primeiros dias que não são fáceis. Se com ajuda já não é fácil, sem ajuda, né, Meu Deus. pior ainda. Uhum. Mas é justamente isso, a gente vai vendo que precisa, que tem. É uma fase muito sensível. Eu já atendi famílias uma família, por exemplo, que já estava foi o sexto bebê. Teve as suas dificuldades ali. É o sexto bebê e teve as E suas ainda assim. dificuldades, né? Então, cada gestação é uma, cada filho na casa
é de um jeito. Cada experiência, às vezes a mãe vai descobrir que colocava a roupinha errado no bebê no terceiro filho, né? Vai descobrir que aspirava o narizinho errado depois de muito tempo fazendo, né? E não é no sentido de trazer uma verdade, é de você oferecer, olha, existe essa forma melhor aqui de Uma fazer. forma mais Deixa eu pegar aqui fácil. na sua mão e eu vou te ajudar. Sabe quando a gente vai, eu vejo ali o puerpério, esses primeiros momentos ali com o bebê, mais ou menos isso. Quando a gente vai no parque e vai descer ali naquela montanha russa horrorosa, né? Que a gente quer segurar na mão de quem tá do lado. É mais ou menos isso. Então, é esse o serviço. Olha, eu tô aqui, você vai descer montanha russa, vai dar o frio na barriga, vai dar o desespero, você vai gritar, mas vamos aqui, vamos de mão dada. Tô aqui te dando apoio. Tô Se aqui precisar. junto. Que incrível. E para, né, pro pessoal ficar sabendo, eu precisei dos serviços da Daiane. E foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, porque quando eu tive certeza que o João Miguel estava com icterícia, eu lembrei na hora, porque a Daiane era minha cliente quando eu fazia cílios. E ela me falou assim, Kátia, eu espero que você não precise. Você lembra? Na frente do outro estúdio. Espero que você não precise, mas se você precisar... Aí tava só eu lá, Daiane, tudo bem? Precisei. Mais ou menos isso. Aí nisso já fui pra médica, lá na médica já falei com ela, eu falei assim, doutor, olha, você conhece? Ela falou assim, sim, eu conheço. Eu falei, então, só vamos, né? E isso, ele recebeu o diagnóstico 3 horas da tarde, 21 horas a Daiane estava na minha casa. Lembro exatamente. E o João Miguel estava com 10 dias. Exatos 10 dias. 21 horas você estava na minha casa e você foi embora, se eu não me engano, depois da meia-noite. Geralmente é o meu horário. Foi, mas... Esse é o meu horário padrão. Assim, lembro como se fosse ontem. E a paz, a tranquilidade de saber que o João Miguel estava ali, que a gente podia revezar, né, o banho de luz, deixá-lo no bercinho ou no nosso colo, e daí a gente revezava, eu e o pai dele ia revezando. Isso foi o que mais me trouxe segurança, porque se ele tivesse que ficar dentro da incubadora sozinho, eu acho que seria um caos, assim, ele teria chorado muito, seria muito desconcertante, eu estaria sozinha, com certeza, dentro do quarto com ele. Então, assim, foi, assim... Você trouxe, assim, uma paz imensa no meu coração. Que bom. Sério, sério, de verdade. Fora outros detalhes, né? Mas, assim, pra quem é mãe, pra quem precisa, pra mim, assim, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Assim, foi o que me trouxe mais paz, mais tranquilidade, mais segurança. E fora que, claro, o bem-estar do João Miguel, que foi, assim, maravilhoso. Ai, que bom. Obrigada de novo. É porque é impossível a gente lembrar e não se emocionar. Assim, quando eu lembro, parece que foi ontem. Eu tentei gravar um vídeo para você, né, falando do meu relato, e quando eu fui escutar, tinha uma motosserra. Eu falei, não dá. Mas eu me emocionei falando, eu me emocionei quando eu assisti de novo, assim, porque, assim, o momento a gente tá tão frágil, é um momento de tanta fragilidade, que isso é uma coisa, assim, que marca pro resto da vida. A gente não esquece nunca mais. Sim, e é tudo muito junto acontecendo, né? Sim. Eu lembro ali do João Miguel, que a gente estava controlando o peso dele, e você ali bem na descida do leite, o ajuste com as mamadas dele. Foi uma loucura. Então é tudo muito sensível, né? Sim, muito. E daí fora que você não é mais você, né? Você ali tá em função do bebê, e eu acho que eu era um misto de medo com ansiedade, né? E o medo de não conseguir proporcionar para ele o que ele estava precisando ali em todos os sentidos, né? E eu sei que é assim com todo mundo, né? Aquela descarga hormonal que foge ali do nosso controle, né? Total e completamente, inclusive. Mas passa. Ai, passa.
outro ponto, assim, que me marcou absurdamente, o dia que você veio buscar, na quinta-feira, você veio buscar à tarde o aparelho e você trouxe o seu neném. Ah, Nossa, aí ela falou pra mim, ela mostrou assim, Kátia, ó, eu trouxe ele pra você ver que vai ficar tudo bem. Que o João Olha só. Miguel vai ganhar peso, né? Ah, foi. tá, vou parar de falar que eu vou começar a chorar. Eu também. Porque eu lembro bem, assim, eu falo, e não é da boca para fora, assim, cada família que a gente atende, alguma coisa marca a gente. E eu lembro que uma coisa que incomodava muito a Kátia tinha sido algo que eu tinha passado, que o João estava bem magrinho. E aí, no dia que ela, né, ia pegar roupinha, procurar roupinhas, ela falou assim, as roupinhas estão todas grandes. Não servia. Serve. E eu passei isso com o Davi. O Davi, ele perdeu bastante peso. A gente espera ali que o bebê perca nos primeiros dias até 10%. O Davi perdeu mais, né? O Davi perdeu 16% nos primeiros dias. Então, o Davi ficou muito magrinho. O Davi chegou a usar roupinha tamanho prematuro. E aquilo ali era uma dor muito grande. Na verdade, eu acho que Corrói a gente, né? a mãe, ela vira um misto, assim, de dores, né? E culpas. Dores e culpas, né? Nasce uma mãe, nasce um Nasce. POC e nasce uma culpa. Sim. E eu Exatamente. lembro, assim, pra mim, aquilo ali me marcou muito, assim, a cena, a Kátia abrindo, assim, a gaveta do guarda-roupa, falando, esse aqui vai ficar grande, esse aqui vai ficar grande, nada serve. Ele não conseguiu usar a saída da maternidade. Não conseguiu. E eu falei pra ela, falei assim, Kátia, ó, vai passar, você vai ver, ele vai ganhar peso, daqui a pouco ele tá gordinho. E foi realmente isso, assim, na alta eu trouxe o Davi pra ela ver. E tipo assim, ó, olha aqui, sabe? Tá vendo? Ó, vai ficar tudo bem. Sim. Vai, passa. E eu lembro, assim, eu acho que logo ele com um mês e pouquinho, ela postando as fotos, ele Já tava com um bochechinha. redondinho, com bochechinha. E eu acho que é isso, é o que eu falei do pegar na mão e falar, ó, tá tudo bem, vai passar. É. Não é só com você, não é pessoal com você, vai passar, todo mundo passa. Nossa, isso pra mim fez total diferença. E eu acredito muito, né, nessa questão, igual você comentou que você passou por isso e agora você consegue ajudar outras pessoas com isso. Então, tipo assim, naquele momento que você estava passando, você nem imaginava quantas mães que você ia conseguir ajudar agora. Sim. E isso também tem a ver com o propósito, né? Não é Sim. apenas uma profissão, minha profissão, vou lá e vou cuidar. Exato. Não, é o seu propósito e olha isso. Vou lá cuidar, eu vou cumprir meu horário, Isso. vou levar máquina, vou buscar máquina. Não é isso, né? Não. Não. E tem a humanização que você falou, por exemplo, trazer o seu filho, porque você também já passou, você sentiu, né? A Por dor. mais que seja diferente, né, as dores de cada Uhum. pessoa, mas você viu, né? Você se identificou e falou, não, olha aí, vai passar. E Sim, passou. passou. E o Davi tava bebezinho ainda, ele tava Acho que ele tava com 7 meses. 7 meses e já gordinho, Olha aí, né? Coisa mais Espertinho. linda. E isso, Tainá, eu vejo hoje. A Daiane profissional hoje, depois da minha maternidade, olha aí. é infinitamente melhor do que a Daiane antes do Davi. Então, Não que eu não tivesse esse cuidado, esse olhar, mas é muito diferente. Hoje eu sei a dor daquela mãe. Hoje, para mim, assim, hoje toda mãe que eu atendo, elas escutam assim essa frase de mim, independente do que eu tô atendendo. Eu falo, olha, tem o ideal, tem o real e tem o possível. olha aí. Quando a gente não conhece a situação, quando a gente nunca passou, nunca sentiu na carne, a gente coloca pro outro e a gente espera do outro e a gente às vezes até cobra do outro o ideal. Sim. Então, o ideal é isso, faça isso com seu filho, assim, olha, a literatura, né, fala isso, faça isso, isso e isso. Mas nem sempre esse ideal vai ser alcançado, né? Nem sempre esse ideal é o real para aquela família e vai ser o possível. E hoje se construiu né, uma maternidade, hoje vende-se uma maternidade que não é real.
que muitas vezes não vai ser possível. E quantas mães hoje a gente está vendo aí ansiosas, frustradas, deprimidas, tristes, porque não conseguem fazer, né, cumprir os requisitos da maternidade ideal. Não, se você não teve um parto, se você, né, teve cesárea, Então, menos um ponto. Uhum. Menos um ponto né, no seu checklist de mãe perfeita. Se você não conseguiu amamentar, você não amamentou exclusivo até o 6º mês, menos um ponto. E não é assim. Não é assim. Né? O que ela está fazendo? Né? Eu parto do princípio que, pelo menos, né, 99% das mães vai estar ali vivendo a maternidade querendo fazer o seu melhor, com as limitações dela. Ela não deixou de ser um ser, né, com as suas dores, com os seus medos, com a sua construção de identidade. E aí ela vê ali que ela, nossa, eu não consigo. E aí? Né? Então eu sou menos mãe aqui. Nossa, meu Deus do céu. Eu hoje estava cansada, deixei meu filho assistir 5 minutos de TV para eu conseguir tomar um banho. Meu Deus. E se começou assim, a se crucificar muito as mães com uma perfeição que não existe. Uma perfeição que só existe, assim, de forma midiática, de forma, né, vendida e montada. E eu tento trazer isso para as mães, para as famílias. Ó, gente, a perfeição não existe. Tá? Então, o que precisa ser feito? Né? Eu tenho mães que eu já atendi, que eu atendo e que optaram já por experiência, né? Por alguma outra experiência, não conseguiu amamentar ou optou por não amamentar. E são mães super, né, super zelosas, super amorosas. É o ideal que amamente? Com certeza. Vai funcionar para todo mundo? Não. É o ideal um parto? Com certeza. Vai funcionar para todo mundo? Não. Então, é você pesar isso. E a maternidade traz isso. A gente consegue se colocar no lugar ali do outro. A gente consegue olhar a situação de um prisma real. Sim. Né, do que realmente acontece. Tipo assim, nossa, eu sei o que é isso. Você se torna muito mais empático, né? Muito mais. Dai, deixa eu te perguntar. Hoje, né, você tem a tua empresa já há quanto tempo? Hoje a empresa ela já está com mais de um ano aberta em funcionamento. O que a Daiane de hoje falaria para a Daiane lá que estava almejando a criação dessa empresa? Ela falaria, vai, dá certo e leva luz para essas famílias. Tira um pouquinho do peso dessas mães, sabe? Acolhe essas mães. Faz isso, porque não é às vezes não é o mais, né? Não é o equipamento mais moderno, não é o mimo que você leva para a criança, né? Às vezes é só você parar e escutar. Muitos profissionais da saúde perderam isso. O escutar, o tocar, o deixa o outro falar, né? Acolhe, não julga, só fica ali. Fala que tá tudo bem. Eu falaria isso para a Daiane. Vai e deixa um pouquinho a Daiane mãe vir à tona, né? Ela vai dar a mão ali para a Daiane profissional que vai dar certo. E como você hoje está organizando a sua vida e tentando trazer equilíbrio assim em relação ao Davi, especialmente? Hoje eu consigo fazer isso pela minha rede de apoio, né? O Davi ele não está ainda, né, na escolinha, então
ele fica alguns dias com a minha mãe, com a minha madrinha, com a minha irmã, outros dias com a minha sogra, cunhada, o pai também ajuda dentro da disponibilidade dele também de trabalho, mas também sempre muito, muito presente. Então, eu consigo organizar um pouco os meus horários para estar presente nos momentos do Davi. Então, ele não abre mão de dormir comigo. Então, ainda que eu tenha que sair meia-noite ou chegar um pouquinho mais tarde, eu estou presente nesse momento. As rotinas dele, né, eu tento organizar para que ele não sinta. Ele entende, ele fala, mamãe vai trabalhar, mamãe vai ver o neném pequenininho. Então, ele sabe que a mamãe vai, que a mamãe volta, mas hoje eu consigo, há uns dias atrás o Davi ficou doente. Foi a primeira vez que ele, de fato, ficou doentinho, teve que ir no hospital, tomar antibiótico, foi a primeira experiência dele doentinho. E eu fiquei praticamente 10 dias sem trabalhar, só atendendo mesmo que era de extrema urgência. E eu não teria essa possibilidade se hoje eu não tivesse com essa formatação de trabalho. Então, ali para mim, eu falei, nossa, eu só respirei e falei assim, nossa, graças a Deus que hoje eu respondo por mim, pelo meu trabalho, e não estou atrapalhando um setor, não estou atrapalhando, né? Porque a gente sabe que, né, atrapalha, a gente, né, quebra ali, faz uma descontinuidade. Então, eu tento organizar dessa forma. Claro que tem dias que são mais puxados, né? Tem dias que entram nas emergências e as coisas da vida. Cansa. Eu ainda preciso agregar mais coisas para conseguir, de fato, entrar num ponto de equilíbrio. Eu acho que o início de toda empresa, né, o início de todo empreendimento, leva um tempo até você falar assim, não, tá, agora flui assim. Mas tem caminhado para isso, né? Acho que trazer outras pessoas, né, para a equipe, para trabalhar junto, já foi um ganho, já foi algo que hoje eu já consigo contar com mais bracinhos e mais perninhas. Então, a gente tem tentado organizar dessa forma. E eu vejo, assim, que o resultado é que ele está crescendo bem, é uma criança que é super esperta e participa, entende, e fala do trabalho da mamãe, fala o que a mamãe está fazendo. E eu tô vendo isso, né? Eu tô vendo ele crescer. Eu pude acompanhar a introdução alimentar do meu filho. Se meu filho tá doente, eu pude acompanhar ele. Então, eu realmente vejo assim, que foi a escolha certa. A escolha que lá atrás foi por ele, para ter tempo com ele. Apesar da correria, apesar de hoje a minha rotina é não ter muita rotina, mas está funcionando. Eu estou conseguindo ver o meu filho crescer perto dele, sem terceirizar esse serviço que às vezes é necessário, às vezes é a única opção, né? Às vezes até da maioria das mães. Sim. Mas eu tô conseguindo acompanhar essa primeira fase dele. E isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Não. E é uma fase que passa muito rápido. Boa. Meu Deus, como passa rápido. Nossa. Acredito que conversa, né? Que troca de experiência foi algo assim bem enriquecedor. Tem mais alguma coisa pra dizer? Então a gente quer te agradecer. Acredito que não só pra nós foi enriquecedor, acho que pra todo mundo que assistiu esse episódio foi muito bom. Queremos você mais vezes aqui. Porque 1 hora de episódio, né? O assunto fica muito restrito. Já está convidada. Obrigada. Exatamente. Por favor. E eu agradeço demais, meninas. Assim, eu admiro essa iniciativa de vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Kátia. Conheço já a Kátia já
um tempinho. E essa nova versão da Kátia também, que eu fico muito feliz né, de ter participado, a versão da Kátia mãe. E vocês são duas mulheres empreendedoras. Eu acho que a nossa cidade tem vindo com esse movimento, né? Um movimento de mulheres empreendendo, mulheres se destacando, né? Hoje nós temos núcleos de mulheres, né, empresárias, empreendedoras na cidade, independente do porte. Eu faço parte, né, do núcleo da CIF Mulher, então, inclusive, deixo aí aberto também o convite para outras mulheres que empreendem, que façam parte, né? É um momento ali de você trocar, né, o networking, trocar conhecimento, você vê a experiência de outro, independente se é do seu nicho, se é do seu ramo ou não, mas isso é muito importante. E essa iniciativa de vocês ela traz isso, né? Você mostrar o que está acontecendo, né? O que está trazendo, né? O que pessoas, né, estão trazendo, o que outras mulheres estão trazendo aqui para a cidade. Então, vocês estão de parabéns. Eu fico lisonjeada de ter participado, ter contado um pouquinho, fazer que outras pessoas saibam que existe esse serviço. E é isso, meninas. Muito, muito, muito obrigada e muito, muito sucesso para vocês. Obrigada, Daiane. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por partilhar conosco um pouco, né, de toda a sua trajetória. E um dos nossos objetivos, inicialmente até a ideia era um podcast voltado para a área da beleza, mas quão enriquecedor seria chamar profissionais de outras áreas, né? E de fato, hoje a gente teve uma aula, assim, foi incrível. Muito obrigada por ter, né, aceitado o nosso convite. Falou alguma coisa? É isso. É isso. Então, nos sigam no Instagram. Vamos deixar abaixo o @ da Daiane. Quer falar, Daiane? É estreladavi.saúde. Isso, esse é o teu Instagram profissional, né? Mas a gente vai deixar aqui na descrição também. Siga a Daiane. Eu vou falar para vocês o que ela falou para mim. Espero que vocês, né, mulheres que vierem engravidar, não precisem, mas se precisarem, fechem os olhos e podem confiar assim tranquilamente na Daiane, porque ela com certeza vai te fornecer os melhores cuidados no momento que você mais estará frágil e precisará. Sem sombra de dúvida. Muito obrigada. Obrigada, Tainá. Nossa, agradecemos. Muito obrigadão mesmo. Nos siga no Instagram e curta e compartilhe o nosso vídeo. Um beijo, até mais.